Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estão de boa? Rapaziada, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês como que eu consegui sair da carteira assinada, né, certo? CLT no caso, como todo mundo fala, pra trampar com a minha moto aqui nas entregas, certo? Rapaziada, eu já vou ser bem prévio, não vou ficar enrolando não. Mano, eu consegui sair, rapaziada. Primeiro eu vou falar pra vocês como que eu entrei, certo? Pra vocês acompanhar toda a trajetória, pra aí sim vocês chegar no final comigo. Rapaziada, eu comecei a trabalhar desde os meus 16 anos de idade. Até aí de boa, rapaziada, porque foi a primeira oportunidade pra mim e consideravelmente eu comecei a trabalhar bem cedo. Isso é bom, rapaziada, porque quanto mais cedo você começar a trabalhar é melhor, porque você vai ter a sua independência, seu dinheiro e da hora legal. Só que isso foi se estendendo. Eu fiquei trabalhando na mesma empresa por quase 6 anos aí, rapaziada. Foram 5, mas foram quase 6 anos trabalhado nessa empresa aí. E aí, rapaziada, eu entrei como jovem aprendiz com 16 para 17 anos e fui até os 18. Dos 18 eu já fui efetivado, consegui que a empresa me passasse para funcionário. Até aí legal, rapaziada. E como, rapaziada, eu já queria ser efetivado, eu fiz por onde quando eu tava trabalhando como jovem aprendiz. Então eu fui efetivado, fui de boa. E, meu, eu trabalhei todo esse tempo como CLT, carteira assinada, enfim, como vocês preferirem aí. Mas aí, rapaziada, é o seguinte, depois de certo tempo que você fica numa empresa, enfim, qualquer lugar onde você está, você quer melhorar, você quer poder ter mais aprendizado. E, rapaziada, quando eu tava ali com meus 19 anos, eu já comecei a pedir oportunidade. Eu já acho de errado daí, certo? Porque quando você trabalha bem, você entrega, acho que tem que ter algum reconhecimento. E eu não tive isso, tá ligado, rapaziada? A empresa que eu tava, tipo, se bem dizer, era você só faz o seu e é isso, entendeu? Mas aí beleza, nenhuma empresa tem essa obrigação, certo? De promover você. E se a gente tá incomodado, a gente que tem que se promover, buscando melhoras tanto ali quanto fora, certo, rapaziada? E aí, rapaziada, a empresa começou a me deixar em uma situação meio desconfortável, porque eu tava trabalhando, eu tava fazendo por onde, eu tava, tipo, querendo realmente crescer, só que nada, rapaziada. Então, vai vendo. Quando eu fiz 19 anos, eu já tava atrás dessa oportunidade. Então, eu já tava fazendo de tudo pra ter uma promoção na empresa. Até que eu fiz... Beleza, aí eu fui se estendendo, eu fui mostrando meu trabalho. Quando eu fiz 21 anos, eu já tava nessa empresa. Depois de tanto trabalho, enfim, de ficar se empenhando, rapaziada, eu consegui um voto, tá ligado? Que foi o gestor dessa empresa, foi lá na loja onde eu trabalhava, tal, eu tava trabalhando, eu tava abastecendo a banca, e ele me chamou pra conversar de canto, rapaziada. E aí eu falei, nossa, da hora, legal, vamos lá. E ele chegou em mim e falou assim, ô Cauã, vai abrir um CD perto da onde você trabalha, lá em Mauá, se eu não me engano. E aí ele falou assim, é uma oportunidade para você aprender e abranger o seu conhecimento. Você pediu e a gente tá conseguindo atender para vocês, rapaziada. E eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, graças a Deus, eu trabalhei tanto e agora eu tô tendo conhecimento, então pra mim tá tudo bem, né? E consequentemente, a cabeça, pelo menos na minha cabeça, ia vir a questão financeira também, né, rapaziada? Porque eu nunca tive aumento nessa empresa, eu sempre tive aumento de dissídio, rapaziada. E eu tinha responsabilidade lá que era maior do que um promotor, simplesmente. Beleza, ele falou assim, ó, tal dia você vai nesse endereço, encontra com o pessoal lá que tá tudo certo já. É só você chegar, se identificar e já era. Rapaziada, quando eu cheguei lá, lembrando, eu trabalhava como promotor de venda, certo? Eu abastecia batata, cebola, enfim, um monte de fruta, descarregava caminhão e tal. O serviço era bem braçal, rapaziada. E aí, rapaziada, fui lá nesse trampo aí que ele falou pra mim. Quando eu cheguei lá, rapaziada, o jogo mudou, velho. Em vez deles me dar a oportunidade que eu tava esperando, não, rapaziada, eles me colocou na operação do CD. Aí eu se tornei separador de carga, rapaziada.
Nossa, pra mim foi um mau sofrimento, porque, meu, eu tive todo um trajeto na empresa pra depois chegar a essa questão, né? Eu chegar num ponto que eu achava que já tava na hora de eu ser reconhecido e eles me colocar nessa posição, rapaziada. Enfim, aí a minha cabeça na mente começou a mudar. Começou a mudar porque eu falei, se for pra ficar numa empresa onde eu vou trabalhar, vou ralar, vou se esforçar e no final de tudo eu vou sempre estar fazendo as mesmas coisas, pra mim não vira. Eu sou novo, então eu quero abranger o conhecimento, entendeu? Eu quero poder conhecer pessoas, conhecer novas oportunidades, porque é disso que eu tô à procura, né? Mesmo assim, rapaziada, como eu tinha quase 6 anos lá, eu não pedi pra ser mandado embora. Eu fui trabalhando, por mais que a condição não tava muito boa, já tava meio desanimado, eu fui trabalhando, fui fazendo todos os meus trabalhos. E, rapaziada, foi aí que eu tive a ideia de comprar essa moto. Aí eu, mesmo passando todas as dificuldades, eu falei, não, eu vou comprar essa moto, vou, sei lá, nem que eu comece a fazer entrega, enfim, mas eu vou comprar essa moto, porque, rapaziada, eu sempre paguei as minhas contas certinho durante todo esse período, desde os meus 16 anos até os 21, certo? Pago até hoje, né? E eu paguei sempre certinho, então, rapaziada, o score querendo não subiu. E eu tinha um dinheirinho guardado já, então, pra comprar ela, não foi tanta dificuldade assim, entendeu, rapaziada? E aí, beleza, fui lá, comprei ela e ainda tava nesse trampo que eu tava meio desanimado, mas eu ainda tava, porque, rapaziada, todo mundo sabe, a gente que é pobre, se bem dizer, né? A gente tem que trabalhar, rapaziada. A gente não pode ficar parado, ficar acomodado, porque a gente só consegue as nossas coisas se a gente colocar a cara a tapa, certo, rapaziada? Então, querendo ou não, eu tava ali, tava trabalhando, tava fazendo acontecer e é isso, rapaziada. Como eu disse pra vocês, eu ainda continuo na empresa. Eu tive a brilhante ideia, rapaziada, que isso foi praticamente a virada de chave na minha cabeça. Começar fazendo extra. Tipo, fazer iFood como um extra, trabalhar como motoboy como um extra. E ter o meu trampo principal, que por mais que eu tava desanimado, ainda era a minha renda principal, certo? Mas começar a fazer algumas entregas, rapaziada. Graças a Deus, rapaziada, deu muito certo pra mim. Deu muito certo porque, tipo assim, eu trabalhava de segunda a sábado, certo? E tinha uma folga na semana, que no caso era domingo. Só que no sábado, rapaziada, o trabalho era bem reduzido, então tinha como eu continuar trabalhando nas entregas, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar assim, de sexta eu trabalhava das 8 até as 5, e das 5 eu já ia pra rua, certo? Porque de segunda a quinta eu tinha faculdade, então, era impossível conseguir começar a fazer trampo de motoboy durante esse período. Então era sempre de sexta, sábado e domingo. Rapaziada, eu tava tirando R$500. O começo não foi assim, o começo foi bem difícil, eu não tava tirando uma grana não, tava tendo dificuldade, tava rodando muito e tava pensando que tava ganhando. Mas aí eu tive um toque de alguns parceiros que já eram motoboy, e aí eu notei que eu tava perdendo dinheiro. Mas aí depois as coisas começaram a dar certo, comecei a trampar certinho, comecei a conhecer mais o trampo e, rapaziada, graças a Deus o trampo de motoboy começou a vingar pra mim. Isso bem novo, porque eu peguei a moto com 21, hoje eu tô com 22. Mas enfim, o trampo de motoboy começou a vingar muito pra mim, muito mesmo. E aí, tipo assim, lá eu tava ganhando 2 contos, com desconto caía 1.800. E eu tava tirando R$500 a cada final de semana que eu trabalhava, tipo, dedicado mesmo, quando eu comecei a aprender o serviço. No começo eu não tirava isso não. Ou seja, eu tava tirando praticamente o meu salário, de boa, trabalhando, 2 dias e meio por semana. E foi aí, rapaziada, que eu comecei a trabalhar e mesmo assim ainda tava lá. E, mano, eu tive uma situação que foi muito desconfortável pra mim dentro da empresa, rapaziada. Foi uma situação onde o chefe quer se crescer, sabe? Ó, tô com um pedido aqui pra mim. Chefe quer se crescer, quer ficar mandando, tipo, coisa que não tem cabimento, sabe? E como eu já tava fazendo esse serviço, eu só fui empurrando. Só que eu falei, qualquer coisa eu saio pras entregas.
certo? Mas aí, rapaziada, isso, a questão de chefe não foi melhorando. E, rapaziada, eu tomei a decisão. Teve um dia que aconteceu uma situação lá, o cara veio me cobrar, eu não achei muito bacana. Não discuti, porque eu não sou um moleque de ficar discutindo com ninguém. Mas, ó, virei as costas, deixei um monte de serviço pra trás. Nessa questão eu tô errado, porque quando você tá no serviço, você assume um compromisso. Mas eu já tava empurrando a situação já, tipo, de muito tempo, rapaziada. E aí eu virei as costas na empresa lá e, meu, comecei a trampar com moto. Certo, rapaziada? Hoje, graças a Deus, eu tô trampando, tô conseguindo pagar minhas contas, graças a, primeiramente, Deus e a minha moto, que é a minha ferramenta de trabalho hoje. Certo, rapaziada? E assim, o pessoal pergunta pra mim, você quer voltar pro CLT? Rapaziada, vou ser bem sincero com vocês. Depois que eu comecei a trabalhar assim, comecei a trabalhar pra mim, comecei a desenrolar um serviço, enfim, autônomo, a gente vê a nossa liberdade financeira, porque você trabalha e você ganha. Se você trabalha mais, você ganha mais. Se você trabalhar menos, você ganha menos. Não é que nem no fichado, que você, se você ficar em casa, enfim, entregar atestado, beleza, você vai estar recebendo. Só que você vai estar recebendo aquilo. Se você ir lá e trabalhar mais, você não vai receber mais, você vai receber somente aquilo. E, rapaziada, isso pra mim não me deixava contente, porque eu sempre trabalhava mais e tava recebendo só aquilo, entendeu? E aqui, rapaziada, eu vejo que eu posso melhorar muito mais, entende? Eu comecei aqui, na moto. Amanhã eu posso comprar uma Fiorino. Mais pra frente eu posso comprar um caminhão. Então, tipo assim, é só um exemplo, rapaziada. Meus planos são diferentes. Mas você conseguiu entender? E, tipo assim, se você tiver força de vontade de você ir atrás, de você ir lá e conquistar, você consegue muito mais do que um serviço fichado, entendeu? Que vai te deixar mais preso, entende? Mas assim, eu super respeito quem trabalha, porque, meu, querendo ou não, tudo que eu tive, rapaziada, foi através do serviço CLT, que no caso é o serviço fichado. Tudo, rapaziada, eu tive através desse trabalho, entendeu? Só que hoje eu encontrei algo que eu consigo melhor, entendeu, rapaziada? E se bem dizer, rapaziada, eu vou falar pra vocês, eu acho que qualquer um tem um sonho de trabalhar pra si mesmo, entendeu? De fazer, nem que seja pra comprar uma ferramenta que não comprei pra trabalhar pra mim, nem que seja pra você, tipo, enfim, montar uma loja, montar um comercinho. Rapaziada, eu te garanto, vai pra cima, vai dar certo, entendeu? Você não pode dar ouvidos, rapaziada, pra ninguém que não possa somar com você, entendeu? Quando eu tomei a decisão de sair do meu trampo pra trampar pra mim mesmo nessa entrega, rapaziada, nem apoio dos meus próprios pais eu tive. Porque, enfim, vocês sabem, todo serviço como motoboy é um serviço arriscado, não é um serviço certo. Que você tá trabalhando hoje, se você tem garantia que você vai estar trabalhando amanhã. Só que foi um passo importante pra mim, pra eu poder ter a minha própria independência e poder correr atrás de algo melhor pra mim, rapaziada. Então, assim, se vocês têm um sonho, jamais desista, rapaziada. E é isso. Eu tenho bastante conteúdo aqui no canal. Vou começar a gravar um pouco mais do meu dia a dia aí pra vocês. E vocês vão acompanhando aí, certo, rapaziada?